Trazer a mesa pra frente. E como é que tá aí? Tá igual. Tá igual? Uhum. Fechou. Começou? Olá, pessoal! Pessoal do Face, sejam bem-vindos. Oi. Tô aqui com a Yasmin. Tudo bem, Oi, Yasmin? gente. Tudo. Boa tarde, pessoal do Instagram. Sejam bem-vindos a mais um domingo de contação aqui na Evolucim. Tô aqui novamente com a Yasmin. Tudo bem, Yasmin? Tudo. Oi. Eu sou a Sofia, uma das contadoras aqui da Evolucim. Antes de começar, eu quero parabenizar a Agatha pela contação de histórias que ela fez. Parabéns, Agatha, sua história é linda. Se chama Eu Amo os Animais. Se você ainda não ouviu, acompanha no site da Evolucim, tem no Insta e no Facebook. Tá incrível. E todo o dinheiro arrecadado vai ser doado para uma instituição em prol dos animais. Parabéns, Agatha, de coração. Ficou lindíssima a história. Parabéns. Gostou da história, Yasmin? Eu gostei. Linda, né? Sim. Bom, eu espero que todos vocês estejam bem nesse domingo e preparados para a contação de hoje. Você está preparada? Eu tô. É uma história muito divertida, cheia de aventuras e novas palavras que vamos conhecer hoje. Mas antes de começar, prepara um lanche, seu lanche favorito. Prepara um suco bem gelado ou um chá bem quentinho para acompanhar na contação de hoje. Então, o que a gente tem que fazer antes de começar? A gente tem que chamar a história. Chamar, né? Então vamos lá, aquecer as mãozinhas, bem quente, quente, quente. Estica o bracinho pra frente, pra cima, pra frente de novo. E é isso aí. Vamos lá? Lembrando, são 3 batidas. Você pode dar 2 batidas na perna e uma palma. Fechou? Sim. Quer bater? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Uma história vai começar. Uma história vai começar. Preste atenção e use sua imaginação. Preste atenção e use sua imaginação. Uma história vai começar. Uma história vai começar. Preste atenção e use sua imaginação. Preste atenção e use sua imaginação. Olhinhos, ouvidos, muita atenção. É hora da contação. 3, 2, 1. Chama pra mim, Yasmin. E a história de hoje é... Opa! Inari, a menina das 5 tranças. Ela já nasceu com as 5 tranças. E vamos acompanhar, vamos ver a história. Ilustrações de Joana Lira, escrito por Onjaki, que significa guerreiro. Editora Companhia das Letrinhas. Uma dedicatória. Para escrever uma história como esta, eu tive que espremer um sonho. Ah, sabe? Ora, espremer um sonho. Como se sabe, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Por isso, muitas vezes, pedimos ajuda aos nossos amigos. Por vezes, os nossos amigos não sabem que estão nos ajudando, mas a verdade é essa. Uma frase dita tem muita força. Um abraço dado tem muito encanto. Um olhar tem pelo menos 1000 gotas de sonhos. Não posso deixar de agradecer aqui algumas crianças adultas que de vez em quando me emprestam gotas dos sonhos deles. Para todas as crianças angolanas e para as crianças de todo mundo, e para ti, Angola. Então, vamos começar? Era uma vez uma menina que tinha 5 tranças compridas lindas e se chamava Inari. Ela gostava muito de passear perto da sua aldeia, ver o campo verde e ouvir os passarinhos, e sentar-se junto à margem do rio. Certa tarde, o sol já estava se pondo
Inari ouviu um barulho. Não eram os peixes que saltavam. Não era a tartaruga que às vezes lhe fazia companhia. Nem era um passarinho verde que cantava por ali. O que será que era? De repente, do capim alto, saiu um homem muito pequeno, com um sorriso muito grande. Embora ele não fosse do tamanho dos homens da aldeia de Inari, ela não se assustou. Ela era corajosa. E o homem, muito pequenino, andava devagarinho. E devagarinho, muito devagar, como se fosse uma formiga. E então, devagarinho, se aproximou. Olá! Cumprimentou. Olá! Respondeu Inari, um pouco com medo de que estivesse falando muito alto para o tamanho do ouvido do homem muito pequeno. Desculpa, mas eu não sei o seu nome. Eu também não sei o meu nome, desculpou-se o homem muito pequeno. Mas me chamam de homem pequeno. Está bem. Eu tenho um nome só, quer dizer, uma só palavra. Me chamo Inari. Inari é um nome muito bonito. Posso fazer uma pergunta, homem muito pequenino? Pode fazer muitas perguntas. De onde você vem? Venho da minha aldeia, que fica mais para cima, junto à nascente do rio. E lá na tua aldeia são todos pequeninos? Sim. Somos todos menores que você. Quer dizer, depende daquilo que entendemos por pequeno, não acha? Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre pensei que uma coisa menor fosse uma coisa pequena. Pode não ser assim. Conhece a palavra coração? Conhece? Eu conheço. Inari também conhece. E não é só uma palavra. É isso que bate dentro de nós. Claro! O coração é pequeno para ti? É. Mas também não é. Cabe tanta coisa dentro dele. O amor, os nossos amigos, a nossa família, os animais. Vê só? Às vezes, uma coisa pequenina pode ser tão grande. E os dois ficaram por muito tempo calados, olhando o sol que do outro lado do rio já estava desaparecendo. E assim, tão amarelada que estava a tarde, parecia que o sol ia se afogando no rio e que os peixes saltando queimavam nos seus raios avermelhados. E estiveram algum tempo assim, até que Inari começou a brincar com as suas tranças. Eram 5 tranças lindas, negras e compridas. A menina tinha olhos enormes, negros como a noite, e brilhavam muito, e os lábios carnudos, muito bonitos. E tu, da onde vem? Perguntou o homem menor que Inari. Eu venho daquela aldeia ali, apontou a menina na direção das cubatas. Cubata significa uma casa que é coberta por folhagens e palhas. Ou palhas, enfim. Eu vivo ali com a minha mãe, o meu pai, a minha avó e o meu povo. E quem faz as tranças em você? Ninguém me fez essas tranças, porque elas não se desfazem. A minha avó diz que já nasci com as tranças e que um dia eu vou saber o porquê. Eu gosto muito de brincar com as minhas tranças. Então, levantaram-se os dois, caminharam junto ao rio. Agora, o homem menor que Inari já não lhe parecia tão pequenino assim. Nem era estranho caminhar ao lado dele. Embora fosse muito mesmo, mais baixo do que a menina. De vez em quando, Inari afastava os capins mais altos para que o homem pequenino pudesse andar livremente. Você não tem medo dos bichos, homem pequenino? Não, os bichos não fazem mal nenhum. E mesmo a palavra medo
pode ser vivida de várias maneiras. Mas quando está perto de uma palanca negra gigante, tem medo ou não? Uma palanca negra gigante significa é um antílope de chifres alongados. Eles são parentes dos carneiros. Sabe, Nari, nunca estive muito perto de uma palanca negra gigante, embora já tenha visto muitas vezes. E você? Eu só a vejo de longe. E a palanca negra gigante correu até perto de você e fez algum mal? Não, nunca. Vê? Não precisa usar a palavra medo. Também acho, disse Nari, dando a mão ao homem simplesmente muito pequeno. E já era mesmo de noite. O céu não tinha nenhuma nuvem e estava cheio de estrelas que dava para contar. Os dois olharam o céu, que era escuro e brilhante ao mesmo tempo. Uau! Olha quantas estrelas! Parece que dançam. É verdade. Acho que deve ser a hora de usarmos a palavra admiração. Não acha? Bom, acho que sim, mas eu tenho que ir. Amanhã posso te ver? Pode sim. Amanhã estarei ali, no mesmo lugar, onde nos encontramos, junto ao rio e junto ao nascer do sol. E amanhã podemos brincar com mais palavras? Claro! Podemos brincar com muitas palavras. Bons sonhos! Até amanhã! E assim os dois se despediram. Inari, ao voltar para sua aldeia, decidiu não dizer a ninguém que tinha encontrado um homem que era muito pequeno. Os caçadores já tinham voltado e o povo estava em volta da fogueira contente pela caçada, de modo que ninguém ia reparar que ela tinha chegado tarde. A Inari não gostava de ver os olongos, que são os antílopes, mortos. Embora sua avó já tivesse lhe explicado que os homens só caçam para se alimentar. Então, já deitada, a menina das 5 tranças sentiu a sua avó se aproximando devagarinho. Porque ela era muito velhinha já. E também estava a ficar pequenina, embora não era tão pequenina como o homem que havia parecido tão pequeno. Você está triste por causa dos olongos? A avó perguntou. Não, hoje meu coração não ficou triste. Hoje... Opa! Inari quase contou seu segredo. Hoje o quê, Inari? Nada não, vovó, nada não. Não posso te contar ainda, mas hoje foi um dia muito especial para mim. Então, Inari deu um beijinho na sua avó e adormeceu. No dia seguinte, muito cedo, mesmo antes dos galos cantarem, Inari se afastou da aldeia em direção ao rio. Sentou-se e ouviu os ruídos dos capins altos. Era o homem, que agora não lhe parecia tão pequeno. Apareceu com o mesmo sorriso nos lábios. Ela virou-se e cumprimentou. Bom dia, homem pequenino. Estou contente por te ver. Esses são os olongos, os antílopes. Opa, tá aparecendo aí? Bom dia, menina das 5 tranças. O meu coração também se alegrou ao te ver. Sabe, essa noite eu tive um sonho. Sonhei que eu e você estávamos aqui sentados, em frente ao rio, e depois íamos para muito, muito, muito longe. Eu acho que era a sua aldeia. E depois, o que aconteceu? Depois falávamos com muitos homens de outras aldeias. E havia muitas palavras, crianças. Vi muitas imagens.
mas eu não me lembro de tudo. Se cair bem, devemos usar a palavra confusão, não é mesmo? Realmente é uma grande confusão. E estavam assim os dois, conversando sobre as palavras, a importância que as palavras tinham na vida uns dos outros, como as usavam, quando as usavam, com quem as usavam e o significado que tinham para o coração de cada um deles. Inari tentou explicar que havia palavras que para ela tinha mais do que um significado, ou que lhe provocavam mais que uma só alegria ou uma tristeza. A menina disse que era difícil explicar às crianças da sua idade como ela gostava das palavras e que as palavras podiam fazer e o que as palavras podiam fazer entre duas pessoas. Eu sempre gostei muito das palavras, mesmo daquelas que ainda não conheço, sabe? Existem palavras que estão no nosso coração e que ainda não estiveram na nossa boca. Nunca sentiu isso? Finalmente perguntou Inari, depois de tantas e tantas palavras ditas. O homem, mais ou menos pequeno, escutou atento a tudo que ela falava. Ia começar a falar, quando do outro lado do rio, lá em cima de uma montanha, um grupo de homens com armas na mão começou a disparar contra um outro grupo de homens que também estavam com armas nas mãos. E eles se esconderam. Dali, daquele lado do rio, Inari e o homem mais ou menos pequeno podiam ver tudo o que estava acontecendo. Os homens não gostavam uns dos outros e usavam as armas e as balas e a vida uns dos outros para mostrar a sua raiva. Inari estava muito assustada, mas não se mexeu. Ficou bem quietinha e encolhida. E o homem mais ou menos pequeno fechou um pouquinho os olhos, assim como alguém quando quer ver algo que está acontecendo muito, muito longe. Depois os tiros pararam. E alguns homens correram em direção à margem do rio. Inari e o homem mais ou menos pequeno se esconderam atrás dos capins altos e observaram sem fazer barulho. Inari tremia de medo, mas os seus olhos mostravam que estava assustada. Apertou com muita força a mão daquele homem pequeno e disse baixinho. E ele lhe disse baixinho: "Não tenha medo, Inari." Os homens com armas na mão vieram e colocaram-se a dormir. O homem pequeno saiu do capim alto, foi até perto deles e mexeu um pouco estranho os dedos, dizia baixinho umas palavras diferentes e de repente as armas que estavam ali se transformaram em barro. Se transformaram em barro. Inari espreitava escondida dos capins altos e ficou com a boca aberta de tanto espanto. Ele é um homem pequeno e mágico! O homem pequeno e mágico voltou devagarinho, pegou na mão de Inari e caminharam para norte, sempre junto ao rio. Parecia que não tinham caminhado muito, mas a vegetação era toda diferente. As flores eram mais amareladas e as árvores eram muito mais altas. Depois se afastaram do rio e finalmente pararam junto de duas enormes árvores que bem em cima se tocavam, como se fosse uma ponte ou um portal. Para isso, podemos usar as palavras portão de árvore. Ele é muito alto e bonito. Sim, podes usar essas palavras. Então, este é o portão de árvore onde começa a minha aldeia, disse o homem pequenino e mágico. Entraram na aldeia e o que pisavam era um capim bem curtinho mesmo, e muito verde. Ele era suave e estava sempre molhado. Quando olhou com mais cuidado, Inari viu muitas árvores pequenas
e percebeu que nas árvores moravam os homens pequeninos. Era bem como ela pensou, as casas pequenas dos homens pequenos. Muitos homens e mulheres, todos pequenos, espreitavam da sua árvore pequenas para olhar a menina que passava de mãos dadas com um homem pequeno e mágico. Ah, você é o Sobá da aldeia? Perguntou Inari. Sobá significa chefe de uma tribo. Não, eu não sou não. Nesta aldeia não temos Sobá. Pararam diante de uma árvore muito antiga, uma baobá. O homem pequeno e mágico coçou o cotovelo no casco da árvore e ouviu os passarinhos vindo de dentro. Inari se escondeu atrás do homem pequeno e mágico. Não tenha medo, Inari. Quero te apresentar duas pessoas muito especiais. Era um velho, muito velho, com uma barba muito grande, que chegava a tocar no chão. Caminhava com a ajuda de uma bengala. Inari, este é o velho muito velho que inventa palavras. O velho olhou para cima, para o rosto belo de Inari, e bateu 3 vezes com a sua bengala pequenina no chão, que era sua maneira de dizer que estava contente. Atrás dele apareceu uma velha muito velhinha, só que ela não tinha barba. Ela tinha tranças brancas, muito compridas. Inari, esta é a velha muito velha que destrói as palavras. Logo depois, Inari foi sendo apresentada aos outros homens pequenos e mulheres pequenas também, enquanto se preparava para uma festa pequenina por causa da chegada de Inari. Ela se afastou com o homem pequeno e mágico e sentaram em uma pedra muito alta, onde dava para ver toda a aldeia. Tu é mágico, homem pequeno. Todos somos mágicos, Inari. Aqui vai aprender que todos somos mágicos. Mas tu encanta as armas. As armas viraram barro. Imagina agora quando eles forem disparar. Eles não vão conseguir. Aquelas armas já não disparam. Agora podemos utilizar a palavra inútil. Mas o que é inútil? Você sabe? Eu sei. O que é? É uma coisa que não tem mais importância. Uma coisa que não tem mais importância. Não serve mais pra nada. Me diz uma coisa, homem pequenino. Se todos somos mágicos mesmo, qual é a minha magia? Cada um tem que descobrir a sua magia. A velha é muito velha. E o velho é muito velho. Olha o tamanho da barba dele. Muito grande. Muito, alcançava o chão. Mas eu queria descobrir a minha logo. Já não falta muito tempo, Inari. Entretanto, a festa já estava pronta. Alguns homens pequenos estavam com batuques bem pequenininhos e começavam a tocar, outros dançavam e muitos riam alegremente para começar a festa. Comeram. E Inari teve que comer muitas vezes, porque a sopa era bem pequenininha para o tamanho dela. E ela tinha muita fome. Depois a música parou. Todos se sentaram. E então Inari, a menina das 5 tranças, viu que as pessoas pequenas se afastavam para deixar o velho muito velho, que inventava as palavras, e a velha muito velha, que destruía as palavras, se aproximarem. Inari sentou e ficou observando o que estava acontecendo. No meio das pessoas havia uma enorme caldeira, mas mesmo assim, claro, era uma caldeira pequena, onde o velho muito velho e a velha muito velha jogavam ervas e falavam palavras diferentes, que ela nunca tinha escutado e nem conseguia entender muito bem. Alguns homens pequenos
se aproximavam da velha, muito velha, que destruía as palavras, e cada um deles dizia uma palavra. E a velha, muito velha, ouvia todas as palavras que os homens pequenos tinham trazido de fora da aldeia e decidiu que ia destruir algumas delas. São palavras que não servem para nada e precisam desaparecer, disse a velha, muito velha. São palavras inúteis, né? Depois, outro grupo de homens pequenos se aproximou da roda. E o velho, muito velho, que inventava as palavras, pôs novas ervas na caldeira enorme, mas pequena, e disse algumas palavras que Inari não conseguia lembrar, mesmo sendo palavras muito frescas. Os homens pequenos colocavam a mão na caldeira enorme, mais pequena, e bebiam um pouquinho do líquido. Ele dizia uma palavra no ouvido de cada um deles. E então, os homens pequenos abandonavam a aldeia e iam para outras aventuras. O homem pequeno e mágico foi chamado ao centro e apresentou Inari, a menina das 5 tranças. Ela foi bem devagarinho, porque estava com vergonha, porque tinha muita gente pequenina olhando para ela. Agora é você, Inari. Ah, é agora que eu vou saber a minha magia? Vamos ver. O homem pequeno e mágico foi se sentando, e Inari ficou perto da caldeira enorme, ouvindo a velha e o velho destruindo palavras. Então foi assim que eles falaram, os dois juntos. Quer ler comigo? A cada pessoa, sua magia, cada árvore, sua raiz. O peixe só sabe nadar na água, o umbi-umbi preso nas gaiolas morre. Coisa de metal, que sai metal e fumo, destruímos. Coisa de metal que vira semente e mata, destruímos. De noite, olhar e respeitar as estrelas. De dia, olhar e imitar os animais. Primeiro, somos crianças, depois somos caçadores, depois temos crianças, depois ficamos a olhar as crianças. O cágado, sempre lento, é quem chega primeiro, mas sabedoria tem a palanca negra gigante que só olha os homens de longe. Falei. Umbi-umbi significa pássaro livre. Pássaro que simboliza a liberdade. Inari estava quietinha, porque sabia que tinha que ouvir os mais velhos sem nada dizer. E olhava para o homem pequeno e mágico, porque pouco entendia aquelas palavras. E então, o velho muito velho, que inventava as palavras, falou assim. Cada rio, suas águas, cada céu, suas nuvens. Peixe dentro da água brinca, fora da água sofre. O umbi-umbi não conhece gaiola, só respeita a nuvem. Coisa de metal que sai fumo, vira barro. Coisa de metal como semente, vira imbondeiro. De noite, as estrelas olhar e uma só escolher. De dia, os animais caçar, seja o alimento. Primeiro somos crianças e coração bate, depois somos caçados por nosso coração. Depois descobrimos criança no coração. Depois a criança nos ensina outros caminhos do coração. O cágado também sabe perder. A palanca negra gigante também sabe fugir. Falei. Então, lembrando que imbondeiro significa árvore africana, que é a baobá. Então, juntos, os velhos jogaram as ervas na caldeira enorme, mas pequena, e olharam durante algum tempo para Inari, e finalmente sorriram. Parecia que os dois velhos, muitos velhos, falavam numa só voz. Não temos uma magia para te dar. Tem que ser tu a descobrir a tua magia.
Todos os cacimbos nos reunimos aqui para destruir palavras que já não servem e inventar algumas que vão servir para alguma coisa. Nós conhecemos a sombra da tua magia, mas só tu podes saber onde está a própria magia. Hoje queremos oferecer-te uma palavra e dar-te uma fórmula. Inari sorriu, estava contente e sentiu todas aquelas palavras eram muito úteis e aqueceu seu coração. Leva contigo a palavra permuta. E a fórmula? Perguntou Inari. A fórmula está dentro do seu coração. Inari estava muito contente ao sair da aldeia dos homens pequeninos e não ficou triste com a despedida. O homem pequeno e mágico acompanhou ela e voltava muito depressa junto ao rio. Ela tinha que ir porque já estava tarde. Então eles se despediram. Inari foi correndo em direção à sua aldeia. Era o segundo dia a seguir que era caçada e ninguém se zangou por ela ter chegado um pouco mais tarde. Então, de noite, Inari foi se deitar e teve um sonho com muitas palavras novas. Durante o sonho, o velho muito velho, que explicou o significado das palavras, explicou para ela o que significava permuta. Ela fez muitas outras perguntas a esse velho e finalmente pensou que uma permuta era uma troca justa entre duas pessoas, em que alguém dá alguma coisa e também recebe algo. Pode não ser do mesmo tamanho ou da mesma cor, ou até mesmo do mesmo sabor. Mas Inari entendeu que uma permuta é bom para as duas pessoas, para que os dois povos fiquem contentes com o resultado. A menina das 5 tranças acordou muito cedo, antes dos galos cantarem, e caminhou em direção ao rio. As suas águas estavam calmas, e Inari pensou que talvez os peixes ainda estavam dormindo, e talvez estivessem sonhando. E dos capins altos saiu mais uma vez, adivinha? O homem mais ou menos pequeno. O homem mais ou menos pequeno. Bom dia, homem pequeno e mágico! Estou contente por te ver. Bom dia, menina das 5 tranças! Eu também estou contente por te ver. Sabe, essa noite eu tive mais um sonho. Sonhei primeiro com um velho muito velho que explica o significado das palavras. Eu sei quem é. E ele explicou o significado da palavra permuta. Mas eu também queria perguntar coisas sobre a palavra guerra. Eu até sei como usam essa palavra, mas para que serve a palavra guerra? Sabe, Nari, embora eu não seja um homem muito velho que explica o significado das palavras, eu também tenho guardado no meu coração o significado de algumas palavras. E eu acho que a palavra guerra não serve para nada. E a palavra explosão? Eu acho que a palavra explosão só devia ser usada em outras situações, não em situações de guerra. Em que situações? Em que situação a gente pode usar a palavra explosão? Explosão de alegria. Explosão de alegria, explosão de sentimento. E eles começaram a pensar em que poderiam usar a palavra explosão. Já sei! Eles falaram explosão de cores, explosão de alegria. E eles ficaram contentes. E também acho que a palavra explosão podia ser mais utilizada entre as estrelas. Quando elas se chocam, nós aqui no planeta Terra vemos uma coisa linda acontecer no céu. E eles estiveram um bom tempo em silêncio, observando os peixes que nadavam e os passarinhos que voavam. Realmente, quando sabe observar bem as coisas simples da vida, descobre que o mundo é muito, muito bonito. Inari, a menina das 5 tranças, deu a mão ao homem pequeno e mágico
e foram caminhando junto ao rio, sempre para o sul. Eu acho que já descobri a minha magia. Pode vir comigo às 5 aldeias? Posso, se quiser que eu vá contigo. Quero que venha e veja o que eu vou fazer, e que depois vá à tua aldeia dar o recado à velha muito velha que destrói as palavras. E agora começa a história dos dois, uma aventura pelas 5 aldeias. Inari tinha aprendido com o homem pequeno que um lugar fica muito perto se quiserem que esse lugar esteja perto. Caminharam muito, mas não estavam cansados, e assim chegaram à primeira aldeia. Inari bateu palmas. E o Sobá da aldeia veio falar com eles. Sobá é o chefe de um povo. Bom dia, mais velho. Bom dia, menina. Ele disse por gestos. Me diz uma coisa. Essa aldeia está em guerra? Sim, estamos em guerra com outra aldeia. E por quê? Porque nós não ouvimos os passarinhos e eles ouvem. Nós também queremos ouvir os pássaros, as quedas da água e a voz das pessoas. Entendi. Mas me diz uma coisa. O que é? Se eu te ensinar a ouvir os passarinhos, vocês deixam de estar em guerra? Sim, nós só queremos ouvir e saber usar a palavra. Então, muito bem. Peço que junte todo o seu povo hoje de noite. Faça uma fogueira, arranje uma caldeira, e eu vou ensinar a palavra ouvir. E assim foi. Preparou-se tudo. Foi uma festa que só. Colocaram uma caldeira enorme posta em uma fogueira, e a aldeia foi chamada para estar presente. Afinal, eles iam aprender a palavra ouvir. Inari pediu que todos os habitantes da aldeia fizessem uma fila e trouxessem do rio um pouquinho de água na mão, colocassem na caldeira. E a fogueira já estava acesa a todo vapor. Inari disse algumas palavras e depois ouviu-se a palavra permuta. Com a katana do mais velho, ela cortou uma trança e deitou na enorme caldeira. E jogou na enorme caldeira. Katana é um facão. No dia seguinte, quando eles acordaram, adivinha só? Eles estavam alegres. Eles acordaram ouvindo os sons dos passarinhos, de várias cores a cantar. O mais velho da aldeia desatou a dançar alegremente, porque podia ouvir os pássaros. Ele quis saber onde estava a menina das 5 tranças, que agora ela só tinha 4. Mas ela já estava indo para sua outra aventura em uma outra aldeia. E que também nessa aldeia se comunicava com gestos. E assim, Inari percebeu que essas pessoas não conseguiam falar. Mas Inari tinha aprendido muitos gestos na aldeia anterior e não teve dificuldade em entender as pessoas. E assim, por gestos, ela começou a falar. Me chamo Inari e venho ensinar o significado da palavra falar. Pois lamentou. Pois nós não conseguimos falar e por isso andamos em guerra, disse o mais velho da aldeia. Eu já entendi, mas me diz uma coisa. Se eu te ensinar a falar, vocês deixam de estar em guerra? Sim, nós só queremos conseguir falar. Muito bem, então peço que junte todo o teu povo hoje de noite. Faça uma fogueira, arranje uma caldeira, que hoje eu vou ensinar a palavra falar. E foi assim que aconteceu. Mas antes ele perguntou o porquê que ela só andava com 4 tranças. E ela respondeu, porque agora eu só preciso de 4 tranças para usar a palavra paz. E sorriu a menina. E assim aconteceu.
como já tinha acontecido na outra aldeia. Todos trouxeram na mão um pouco de água do rio. Todos estavam junto à fogueira, vendo Inari murmurar palavras estranhas e a palavra permuta. E vendo também a sua quarta trança ser cortada. Depois, Inari pôs a trança dentro da enorme caldeira e todos foram dormir. Pela manhã, o mais velho daquela aldeia desatou aos gritos, imitando os passarinhos e os galos a cantar. Ele estava muito contente porque agora conseguia falar. Estes podiam falar. Entretanto, a menina das 3 tranças e o homem pequeno já estavam a caminhar para sua outra aldeia. E nessa aldeia era daqueles que não viam o rio. Eles podiam falar e ver, mas estavam em guerra porque queriam... Eles podiam falar e até ouvir, mas estavam em guerra porque queriam ver. E o mais velho explicou a Inari que era muito difícil estar em guerra sem ver nada, que morria muita gente por causa disso. E Inari explicou que a guerra é isso mesmo, uma cegueira que só traz mortes. Então Inari perguntou: se eu te ensinar a ver, vocês deixam de estar em guerra? E foi assim que aconteceu. Reuniu todo o povo, acendeu uma fogueira com muito cuidado, e Inari murmurou as palavras estranhas, e a palavra permuta, cortou a sua terceira trança, e depois todos foram se deitar. No dia seguinte, o mais velho desatou nos gritos. Logo muito cedo, pois tinha sido acordado pelos primeiros raios do sol. Todos estavam muito alegres, porque foram olhar as coisas, o rio, os animais, as cores, as flores. E já não tinham nenhuma razão para usar a palavra guerra. Ainda mais para o sul, a menina e o menino pequeno chegaram à aldeia dos que não sentiam o cheiro das flores. O mais velho da aldeia explicou a Inari que eles nunca tinham sentido o cheiro das coisas, das frutas, do peixe seco, do fubá, e que estavam em guerra com outra aldeia para que pudessem saber o significado da palavra cheirar. Então Inari perguntou: se eu te ensinar a palavra cheirar, vocês deixam de estar em guerra? Então muito bem. Peço que junte todo o seu povo hoje de noite, faça uma fogueira, arranje uma caldeira, que eu vou ensinar a palavra cheirar. E ele perguntou para ela o porquê que ela só usava 2 tranças agora. E ela respondeu: porque agora eu só preciso de 2 tranças para usar a palavra paz. E foi assim que aconteceu, como havia acontecido nas outras aldeias. Prepararam uma caldeira enorme, a fogueira, um pouquinho de água, e Inari murmurou as palavras estranhas e a palavra permuta. E cortou mais uma trança. No dia seguinte, todos naquela aldeia sentiram o cheiro das coisas. Era uma explosão de aromas. Sentiram o cheiro das flores, muitos espirraram por causa do pólen. Outros brincaram deitados no chão, cheirando a grama, cheirando a terra. Inari caminhava de mãos dadas com o homem pequeno e chegaram à sua quinta aldeia. Nessa quinta aldeia, não sentiam o sabor dos alimentos. Comiam de tudo, mas não conheciam a diferença entre o doce e o azedo. E também entre o salgado, entre a manga e o maboque, entre a cana-de-açúcar e o peixe seco. E só por isso estavam em guerra. Maboque significa uma fruta suculenta, de cor amarelada. Bom dia, mais velho, disse Inari. Bom dia, menina de uma trança só.
Me diz uma coisa, essa aldeia está em guerra? Estamos em guerra com outra aldeia. E ele explicou que era porque eles não sentiam o sabor. E muito bem, Inari disse que ia ensiná-los a sentir o sabor. Mas ele perguntou o porquê que ela usava só uma trança. E ela respondeu mais uma vez, porque agora ela só precisava de uma trança para usar a palavra paz. Era uma aldeia muito grande. E também foi grande a fila que fizeram, desde o rio até a caldeira enorme que estava em cima do fogo. Inari, a menina que agora só tinha uma trança, murmurou as palavras estranhas e disse a palavra permuta. E cortou a última trança que tinha. Depois falou para todos. Hoje usei a minha última trança. Amanhã de manhã já podem comer as frutas e todos os alimentos, sabendo o significado da palavra sabor. Queria pedir uma coisa. Deixem de usar a palavra guerra. Estive em uma aldeia onde ninguém conhecia o significado da palavra ver e andavam em guerra com outra aldeia pensando que isso ia ensiná-los a ver. Mas não. A palavra guerra é parecida com a palavra desaparecer, que é parecida com as palavras deixar de viver. A partir de amanhã, não procurem mais a palavra guerra, porque ela vai deixar de existir. Então, na manhã seguinte, o perfeito aconteceu. As pessoas da aldeia foram correndo comer e comeram muito, até demais. Porque elas queriam conhecer o significado da palavra sabor e todos os sabores. Foi uma explosão de sabores, que era diferente se comessem peixe ou carne, banana ou mandioca. Inari e o homem muito pequeno caminhavam de novo junto ao rio. A menina agora, sem tranças, e o homem pequeno voltaram a sentar no mesmo lugar de sempre, onde pela primeira vez tinham se encontrado. Sabe, homem pequeno, estou muito contente por ter descoberto a minha magia. Eu também estou contente por ti, Inari. Então ela pediu um favor. Disse para ele ir até a aldeia falar com a velha muito velha para destruir a palavra guerra. E explicou o que viram e o que ouviram. Acho que é uma palavra que ela vai querer destruir. Está bem, eu vou dar o seu recado. Olha, eu tenho que ir. Na minha aldeia já devem estar preocupados, porque dessa vez demoramos muito tempo. Está bem. Acho que está na hora de usarmos a palavra despedida. Eu também acho. Mas sabe de uma coisa, homem pequeno? Para mim, a palavra despedida tem muito da palavra encontro e um pouquinho também da palavra saudade. Não sei explicar muito bem, mas desde a primeira vez que te vi, eu senti uma coisa no meu coração. Aqui, nesse coração que é pequenino e também é tão grande, eu vou te contar um segredo. Mas não diga nada ao velho muito velho, que inventa as palavras. Tá bom? Eu acho que o meu coração também inventa palavras. No dia em que te vi, logo meu coração inventou a palavra amizade para nós. Agora você já sabe. E o homem pequenino disse que ele também tinha inventado essa palavra para eles. Que no nosso coração, quando precisa, sabe inventar palavras. Inari se levantou. Eles já tinham usado a palavra despedida e agora estavam para usar a palavra olhar para o outro. E estiveram assim há algum tempo, um olhando para o outro. Quando é que nós vamos nos ver de novo? Perguntou Inari. Quando sempre que quiser.
Mas você mora tão longe? Ah, mas há muitas maneiras de se ir muito longe. Sabe, você pode pegar uma boleia do umbi-umbi. Boleia significa carona. Mas eu sou muito pesada para aquele pássaro. Mas não és pesada para o coração do umbi-umbi. Tenta viajar no coração do umbi-umbi. Está bem. Adeus, até qualquer dia. Adeus, Inari. Estamos juntos. Eu também sei viajar no coração do umbi-umbi. Eu sei, agora eu sei. E como dizem os mais velhos, foi assim que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado da história, porque eu sou muito apaixonada por essa história, ela é muito linda, traz um acalento no coração, só um pouquinho, enorme. Antes de terminar, eu vou ler um pouquinho sobre o autor. Dá tempo ainda? O meu nome é Onde Aqui. Sou um autor angolano. Nasci em 1977, em Luanda, que é a capital do meu país, Angola. Luanda é uma cidade cheia de histórias e todo mundo tem alguma coisa diferente para contar. Se não tem, a pessoa inventa. Eu cresci a ouvir muitas dessas histórias, por isso gosto de escrever livros para adultos, poesia e também livro para criança. Inari, a Menina das Cinco Tranças, foi o meu primeiro livro infantil. Em 2010, recebi um prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil pelo meu livro Avó 19 e o Segredo do Soviético. Além de escrever, gosto de passear, de ler, de ver filmes e de sonhar. Quero continuar sempre a sonhar para poder continuar a escrever. E sobre a ilustradora. Me chamo Joana. Nasci em 1976 numa família cheia de dons artísticos, numa cidade que sempre estimulou meus sentidos. Recife é generosa, em cores e alegria. Desde criança, fui desenhista da turma. Segui meu destino e me graduei em design gráfico. Do design para a ilustração, foi um pulo. Hoje, a grandeza de um desenho e o que ele pode alcançar é o que me move. Eu adoro ser ilustradora e poder brincar de desenhar. Se você também gosta de desenhar, sabe do que eu estou falando. Inari, a Menina das Cinco Tranças, me inspirou a trabalhar ao máximo com os meus sentidos. Tanto que deixei de lado o computador e resolvi usar as minhas mãos. A velha moda mesmo. Me esbaldei de colagem, textura e pintura. Espero que você tenha o mesmo encantamento que tive com essa personagem. E essa foi a história de hoje. A Menina das Cinco Tranças. Dá tempo de ler uma poesia? É um poema do mesmo autor, Onde Aqui. Se chama Construção. Construção da casa e do interior da casa. Construção de uma fogueira e do fogo, da chama e das cinzas. Construção de uma pessoa, do embrião aos livros. Construção do amor. Construção da sensibilidade, desde os poros até a música. Construção de uma ideia, passando pelo que o outro disse. Construção do poema e do sentir do poema. Há qualquer coisa de des na palavra construção. Desconstrução do preconceito, desconstrução da miséria, desconstrução do medo, desconstrução da rigidez, desconstrução do inchaço do ego, desconstrução do simples como exercício, desconstrução do poema para renascer dele. Construção é uma palavra que causa suor ao ser pronunciada, e eu penso que seja um suor bonito. Você gostou da história de hoje? Eu adorei. Ai, que bom, fico muito feliz e eu espero que vocês tenham gostado também. Essa foi a história de hoje, mas domingo que vem tem mais, às 17 horas aqui no canal do Evolucim. Então acompanhe, compartilhem com seus amigos, com todos que gostam de ouvir histórias. Incentivem as crianças e até o próximo domingo. Tchau! Tchau!